Olá, seja muito bem-vindo para o episódio que vai encerrar a primeira temporada. Estou aqui, meu nome é Ciane Meneguzzi Pistorello, estou aqui com a minha colega Neuza Piccolo Infante e vamos falar um pouquinho sobre toda a primeira temporada e nossos primeiros passos nessa trajetória do Pode Além. Vamos lá, né, Neuza? Olá, Ciane. Então, a nossa primeira temporada foi além do que a gente imaginou, além do que a gente supôs. Foi muito trabalho, dedicação e improviso, muitas vezes, né? Eu acho que foi de muito aprendizado, né? Com certeza. Pessoas que não tinham experiência nessa área de podcast, que queriam fazer também além, né? Acrescentamos, né? Mas, assim, cada convidado trouxe uma experiência, um momento, e que isso foi agregando para a gente chegar no final dessa temporada, mas principalmente para a gente conseguir demonstrar para todos que nos acompanham, para quem nos segue, realmente que a gente pode ir além. Foi, acima de tudo, um projeto que eu demorei para entrar. Eu precisei pensar muito, mas quando eu entrei eu vi a maravilha que é. Em cada episódio eu saía nutrida de vida pelo que o convidado passava para nós e para o que ele passou para todos que assistiram. Então, eu acho que valeu muito a pena essa primeira temporada. Eu vou dizer que quando eu tive a ideia e que te convidei, eu não imaginava também que as famílias iriam participar, né? E nossas famílias acabaram participando. Então, cada lançamento de episódio eu achava engraçadinho, porque meus filhos são pequenos, não entendem muito, mas eles estavam lá sentadinhos, cada um no seu celular, assistindo, a mãe, a tia Neuza, falando, mas principalmente eu acho que a gente cresceu como seres humanos através de tantas histórias bonitas, trajetórias interessantes, e é bom também ter o retorno de quem acompanha, né, de sempre ter aquele retorno de dizer, puxa, não imaginava a vida de alguém assim, ou olha que frase legal que determinada pessoa comentou. Então eu acho que foi uma temporada de aprendizado, mas principalmente de entregar muito conteúdo também a todos que acompanham. E acima de tudo, né, Ciane, de estar inteira. Nós duas estávamos inteiras em cada temporada. E eu diria assim, olhando para trás e vislumbrando para frente, que nós formamos uma parceria muito boa, onde uma respeitava o espaço da outra, onde uma acolhia, puxava a outra. Eu acho que nós estamos indo muito bem, sim. Pois é, e nós sem experiência e fomos boas sócias no Pode Além, né? Isso. Mas acho que foi mais amizade. Nosso primeiro medo era como saber quando não vou interromper a Neuza, e foi tão natural, né? Foi realmente um momento de conversa. Parecia que eu sabia quando você ia falar, nós tínhamos nossos momentos e como os convidados, né, também foram especiais. Eu acho que já fica o agradecimento a todos os convidados que aceitaram participar do início do Pode Além, mas que trouxeram tanto, né? Eu me lembro da primeira convidada, que foi a Silvana Toasa, e a Silvana Toasa foi uma das mentoras, foi a primeira pessoa que nós, né, além da nossa família, mas que nós revelamos a ideia de fazer o Pode Além, e que teve todo um carinho, incentivou bastante. Instruiu e incentivou também. Exato. Nessa jornada. E que a gente, por vezes, acompanhando ela, né, no trabalho, nas redes sociais, a gente não tinha conhecimento detalhado, e que ela abriu muito no Pode Além, contando a trajetória, as dificuldades, a caminhada dela dos estudos, e isso fez com que eu admirasse ainda muito ela. Eu brinco que meu sonho sempre foi participar do portal da Silvana Toasa. Eu acho que eu levei uns 2 anos para enviar o primeiro texto para eles avaliarem, e passei a admirar ainda mais ela depois de assistir e conviver a entrevista, ter aquele conteúdo tão detalhado sobre a trajetória dela. Então, vamos pensar assim, que os primeiros toques, os primeiros detalhes que a Silvana nos passou valeram muito. Obrigada, Silvana. É verdade. Gratidão por esse início, por esse encorajamento que tu nos passou no primeiro momento. E falando um pouquinho de convidados, eu lembro muito também da entrevista da Maristela Tomás Chiappin, que além de contar a sua trajetória de vir da agricultura, que foi algo que me marcou, veio da agricultura, ela abriu uma escola, era a única funcionária,
cuidava das crianças, fazia limpeza, fazia alimentação, mas o quanto que é complexo a área educacional, porque por trás, né, como mãe, eu simplesmente acompanhava, exigia algumas coisas da escola que eles acompanharam, mas eu não imaginava a complexidade que era. E como é importante a gente ter uma educação forte e o que ela representa para a cidade, toda a região, né? Ela até explicou no pod que ela estava expandindo para Torres, agora a gente está acompanhando a construção da escola lá, né? Então... o olhar de cuidado dela para com a equipe, para com os pais, os alunos, foi uma das coisas que me impactou bastante também. A parte tecnológica, né? A importância disso hoje no dia a dia, no cotidiano das crianças, e que a educação não vem só com a criança, né? A base é a família. Então, esse olhar, como ela falava, socioemocional, eu realmente fiquei bem impressionada. E eu tirei muitas inspirações e passei a admirar também muito a pessoa dela. Então... Ela puxa todos para participarem da escola. Exato. Nós temos também o seu Júlio D'Agostini, que numa serenidade dos passos dele, ele mostrou o quão grande ele é. Para mim ficou gravado isso, um homem simples e que passa isso para os funcionários, que resgata no dia a dia valores, que está atento ao que está acontecendo. A minha admiração muito grande pelo seu Júlio. E o legal da história dele foi que não foi simplesmente hoje, né, ter a Bocati. Poxa, ele teve uma lancheria, teve negócios que não deram certo, que vieram à falência, daí construiu uma marca sólida, uma empresa sólida, mas ele continua visionário, que quando ele falou do subterrâneo, de construir no subterrâneo para os vinhos, a visão dele também de marca. As adegas, né? Pois é, eu achei inspiradora, e a preocupação dele com os funcionários. Isso, me marcou bastante. Também, me lembro que até ele disse ontem, né, um dia antes da entrevista, eu tive que conversar com uma funcionária que era ótima, e que estava com uma questão, que bom ter, né, o proprietário com esse olhar para o funcionário, preocupado não só com o cliente, mas com o funcionário em si. Então, obrigada, seu Júlio, um grande incentivador e um nome que representou muito no nosso pod na primeira temporada. Aliás, todos os convidados foram ímpar, né? Exato. Corremos atrás de alguns, uns caíram no nosso colo para a gente fazer essa parceria e conversar com eles, mas todos com uma história que valeu muito. Eles se emocionaram e nós também, em alguns momentos. Eu me marcou muito falando de emoção do Ladir Brandalize. O Ladir. Teve cantoria, teve muita emoção e me marcou até uma frase que ele falou. Isso eu nunca falei para ninguém na minha vida, e ele relatou um episódio da vida dele. Eu achei que foi, assim, uma entrega muito bacana, não só para nós, mas principalmente para quem acompanha o nosso Pod Além. Foi resgate das raízes, resgate de coisas que estavam guardadas dele, e a alegria. A alegria é o que mais vibrou. E até saber, né, porque como cidadão caxiense, a gente não imaginava que ele tinha sido também, né, tinha dado uma iniciação para ser Frei Capuchinho, depois foi morar em Salvador, na Bahia, se não me engano, daí virou hippie, e aí veio para Caxias e transformou a área cultural aqui em Caxias. E continua, né? Nossa! Continua fazendo um belo trabalho, nossa admiração, Ladir. Exato. E a história da Natália também, que falando de emoção, a Natália Rosa, ela veio com uma... Ela já tinha acompanhado a entrevista delas, na verdade foi até uma palestra, mas foi, eu acho que me fez repensar muito até da minha própria vida, quando eu acompanhei a história dela, porque ela teve a coragem de se modificar, né? Sair de uma profissão por questões muito próprias, mas a coragem, né? Poxa, de médica veterinária para uma área totalmente diferente, que era uma aromaterapia, e incrível história, de muita emoção e de crescimento pessoal. Ela foi além do que estava proposto, pelo amor aos filhos e por ela também, para querer uma mudança. Isso é grandioso. Quando a gente começa a mudar a gente muda todo o contexto. E ela começou com uma gravidez desejada, perca do pai durante a gravidez, um câncer
durante a gravidez, filhos que nascem prematuros, 100 dias de hospital, depois a descoberta que os filhos eram especiais, e eu achei a história linda da mãe atípica que enfrenta e que demonstra que, por mais que ela seja denominada como uma mãe atípica, ela é uma mãe que faz tudo pelos filhos, como qualquer outra mãe faria. E uma história de perseverança, mas principalmente de coragem, né? Será que nós teríamos coragem hoje de simplesmente seguir o sonho de ir para uma área por amor, e também porque tem o sonho disso, e muita emoção. Eu me lembro que foi um dos episódios que eu precisei realmente me controlar, porque eu me emocionava com os relatos e com a própria emoção dela. Uma entrega incrível. Abraço, então, Natália. E falando um pouquinho, né, a Rossane Frisso Godoy, que foi... Acho que tem mais propriedade de falar dela do que eu, né, Neuza? A Rossane, eu tenho um carinho muito especial por ela. Vou ter sempre, cada vez aumenta mais. Ela veio, na nossa entrevista, ela resgatou o sentido da vida, na teoria e na prática. Falando da vida dela, ela pode ajudar muita gente, eu tenho certeza, e já estão chegando até a gente algumas colocações da importância do que estão ouvindo. Então, gratidão, Rossane, tu tá no meu coração para sempre. Ela me trouxe, assim, primeiro a fé, né? Muita fé, enfrentou uma doença muito difícil. A forma que ela descobriu o câncer também me impactou bastante, porque uma pessoa saudável que tinha sua rotina normal e que foi tendo alguns sintomas, e o próprio esposo, médico, mas como ela enfrentou com muita força, fé, como se fosse realmente algo simples, e foi, né, nos pareceu simples ela chegar na cura, mas que a gente sabe que teve uma transformação muito grande nela. Mas inteligência, a forma de se colocar, a forma em que ela desenvolve o conteúdo, a área dela, e que bom que ela está como professora para poder entregar esse conhecimento a tantas pessoas. E o respaldo com os alunos, o quanto ela agrega com todo mundo, né? O carinho, não tem muito a agradecer realmente, Rossana, você foi uma pessoa que trouxe muito para o nosso Pode Além. Obrigada por aceitar e por ter participado. E o nosso querido Frei Jaime, uma jornada de fé e de cuidado com o próximo. Uma jornada que só aumenta, né, Frei Jaime? Vai lá, Ciane. Pois é, o Frei Jaime era difícil a agenda, né? Foi. Eu acho que o Frei foi... A gente queria muito ele, mas a agenda dele era complicada. Mas eu me lembro do carinho, que ele sempre fala que ele não escreve na agenda com caneta, só lápis, porque ele não gosta de rabiscos. E aí, quando ele mandou a foto que ele tinha reservado, foi realmente muito importante para nós. O Frei é uma pessoa que eu admiro, que eu acompanho bastante. E detalhes, não só do amor, do conhecimento ao próximo, mas da própria trajetória. Uma criança que com 8 anos precisa sair de casa, que passa a trabalhar fora, viver em pensão muito jovem, que vai para o seminário, que descobre esse sentido, mas que também foi professor de crianças, trabalhou na rede municipal. Então, é uma história que demonstra as dificuldades que ele também enfrentou e enfrenta na vida para acolher tantas pessoas como ele acolhe hoje. São mais de 30 mil atendimentos que ele é responsável por mês aqui na região. Não são poucos, né? Uma história inspiradora, porque é fácil a gente ir na missa e está sempre bem o Frei, né? Sim. Mas a gente saber que teve uma caminhada para chegar aonde ele chegou. Está tendo, né? Está tendo. Que não para nunca. Sempre estudando, questões também, né? A gente sabe que o estudo é muito importante, eu considero isso, mas ele não prega tanto, puxa, eu sou um doutor, né? E, poxa, ele tem doutorado na área que ele desenvolve na nossa região. Como ele busca esse conhecimento e quanto que é importante isso para todo mundo. Aliás, Ciane, a força do continuar esteve presente em todos. Exato. Nós escolhemos, sem querer, pessoas que tinham trajetórias, né, parecidas, não digo idênticas, mas que enfrentaram muitos obstáculos, superaram, e que por vezes, eu me lembro daí da Natália, que ela falou, que eu me lembro que ela saiu do hospital sem os filhos e ela foi chorar na cama, e que ela disse, não, mas eu não posso ficar na cama chorando, eu tenho que me reerguer
porque no caso tem meus filhos que precisam de mim, né? Mas isso foi na trajetória de todos, né? Todos relataram momentos difíceis e que eles precisaram superar. E é essa força do continuar que está aí e que vai acolher a todos que assistirem, que estiverem presentes, mais do que a força das palavras, é a força da verdade que está impressa em cada dizer das pessoas. E falando em tantas mudanças, veio o Juarez Foquesato, que teve uma força, assim, de mudança incrível, porque saiu muito jovem para trabalhar, enfrentou muitas questões, construiu, né, constituiu, acho que é melhor a expressão, grandes empresas e a coragem, né? Poxa, não, eu não estou feliz nisso, vamos partir por uma próxima. E todas as empresas sólidas e principalmente o olhar ao próximo. Então, a expertise do Juarez em procurar coisas novas. As coisas podem até se saturar, mas elas começam de novo de uma outra maneira. E esse olhar ampliado de cuidado, que também ele mantém, né, Ciane? E não só como empresário, porque construiu empresas grandes, foi inovador, trabalhou na robótica num momento em que ninguém pensava nessa parte de robótica, mas também faz trabalhos assistenciais, trabalha na assistência, participando de conselhos de diversos órgãos para ajudar o próximo. Então, e quando a gente perguntou o porquê, né, desse olhar ao próximo, ele relatou da infância, de quanto ele foi muito jovem, precisar ajudar a família. Então, eu acho que é esse olhar também que a gente precisa ter, do olhar para a sociedade, de não querer que alguém passe o que a gente passou, porque não foi fácil. Me marcou muito na entrevista dele estes momentos que também foram de emoções, porque eu me lembro dele bastante emocionado ao relatar situações e passagens da vida. Perfeito. E agora, abraço, então, para o Juarez. Obrigada, Juarez. Muito interessante também a tua participação. E falando de emoção, a gente conseguiu tirar uma emoção do coronel. Isso aí, Coronel Vargas. O Coronel Vargas, então, no momento que ele estava assumindo um novo posto, que era o tenente-coronel da Serra Gaúcha, e a gente aprendeu muito sobre a instituição da Brigada Militar, que eu sempre digo assim, né, como sociedade a gente não imagina o que tem por trás, que é uma empresa. E aquele momento em que eu perguntei daquele menino em Caxias do Sul, que tinha sido raptado, eu me lembro exatamente da emoção, que os olhos dele ficaram realmente marejados, e isso demonstrou o quanto foi importante para ele né, conseguir salvar aquele menino, mas o quanto que ele leva a sério e ele tem amor pela Brigada Militar. Para mim me chamou muita atenção a simplicidade dele e o cuidado com os próximos. Ou, às vezes, se igualar, dar um passo para trás para poder resgatar quem está em algum momento ali que precisa do olhar dele, do cuidado. Então, nós, enquanto sociedade, os que são subordinados a ele, somos premiados. Contigo, tá, Vargas? Parabéns. Eu lembro até de uma frase, de uma afirmação que tu fez. Mas tu cuida de tanta gente, quando você cuida de si mesmo? Daí ele disse que o momento era com os filhos, que ele gostava de tocar violão. E a responsabilidade, a resposta de segurança da sociedade, que tudo não é por acaso. E a simplicidade também, eu achei, assim, de extrema educação, uma pessoa simples com um cargo tão importante que a gente está vendo agora com tantas situações que a gente vivenciou também esse ano de chuva extrema, né? A responsabilidade, acompanhei o trabalho e realmente a gente sabe que ele está dando o melhor dele por conta da história que ele nos trouxe, dos cuidados desde a época dos irmãos e do amor que ele tem por toda a sociedade, pela Brigada. Então, obrigada, Coronel Vargas, por aceitar realmente estar conosco nessa primeira temporada. E poder passar esse exemplo para todos que vão ainda assistir, os que assistiram e que vão ainda assistir. E não tem como a gente não deixar de falar a pessoa que nós queríamos muito, que é a Paula Iores, e que a agenda está complicadíssima agora, esse ano, ela num novo cargo, né, no Estado, um cargo importantíssimo, que ela tem muito domínio, e assim,
que também se entregou, se emocionou muito na nossa entrevista, e que a gente sabe da história, né, da perca do filho, que foi lamentável, que marcou. Nós estamos vivenciando momentos na sociedade muito delicados, e acho que toda mãe, quando alguma mãe perde o filho, a gente se coloca no lugar e dói o coração. Todo mundo perde junto, né, Ciane? Exato, e assim, a história dela é incrível, de superação, como ela diz, né, que ela se transformou depois da morte, mas um detalhe, assim, que me chamou muito a atenção foi que toda noite ela vai na sacada e ela dá boa noite pro filho, olhando pro céu, pras estrelas, então, e passaram-se, né, muito tempo de tudo isso, e mesmo assim, né, acho que nunca cura, mas ela tenta se reinventar todo dia. Da dor a um amor ampliado. E esse amor ampliado seja pelo filho, que não está mais na mesma dimensão, ou pela comunidade, que foi o que ela começou a fazer depois da perda do filho. E como ela precisou se reestruturar para manter o filho que, né, permanece vivo, que está entre nós. Então, aquele momento que ela diz, olha, eu tinha perdido um filho, eu queria me anular, mas eu tinha um outro filho, precisava cuidar desse outro filho, e ela foi se reinventando. E quanto que ela é procurada, né, por tantas outras mães que enfrentam momentos ou situações difíceis, para apoiar, e ela dá a mão, né, como você disse, É isso aí. dá a mão nesse momento. Então, foi maravilhosa essa entrevista, eu acho que ela se entregou bastante também, trouxe muito para agregar. Você que não assistiu pode acompanhar, assista. E foi a mais difícil de agendar. Poxa, ela fez a gente, olha, Paula, a gente te falou, fez a gente fazer um reboliço, né? A gente conseguiu um estúdio e fizemos no horário que ela podia, porque realmente nós queríamos muito essa entrevista, a gente admira muito a história, a pessoa, e não, assim, passamos a admirar, sem dúvida, muito mais. Um abraço forte, Paula. Pois é, então, nossa primeira temporada contou com nomes muito expressivos da região, não vou dizer só de Caxias do Sul, porque são pessoas que têm, né, espaços muito grandes, e não podemos deixar de esquecer de falar do Paulo Jeremias, que foi uma pessoa incrível, uma história maravilhosa, uma família com muitos irmãos, né, eu acho que representa muito da sociedade aqui da região da Serra Gaúcha, aquela família numerosa, que tem um sonho, que começa lá também numa lancheria de rodoviária. E vai na valorização da origem, né? Das gerações, para poder colher o que ele ia fazer. E quando ele diz assim, no começo eu era o garçom, eu era o atendente, eu era o caixa, eu era o cozinheiro, eu era tudo. E isso representa muito, né? Porque muitos empreendedores começam e dizem, poxa, sabe, eu tô fazendo tudo, mas faz parte, né? Hoje ele é o dono da de Paolo, uma referência na região, não só em Caxias, já expandiu para São Paulo. Mas, e depois o cuidado, quando ele falou que cada um dos galetos tem exatamente a mesma grama, eu fiquei pensando, puxa, olha o cuidado, olha os detalhes de tudo isso, né? Planejado, né? Assim, de uma organização, buscando conhecimento, conhece todos os seus funcionários, que me chamou muita atenção, se preocupa como o funcionário vai atender o cliente. Então, uma história incrível e que também se emocionou. Eu me lembro que, numa parte da entrevista, ele até... Lembro dele pegar o lenço emocionado, relembrando da sua trajetória. Então, nós fomos premiadas com trajetórias incríveis, com pessoas além do seu tempo, que vieram fazer a diferença. Fazem no dia a dia e hoje ampliando fronteiras. Com a história sendo contada além. Eu acho que essa foi a ideia do Pode Além. O Pode Além já tem... O nome foi muito pensado para o que nós queríamos representar. Ele queria trazer pessoas visionárias, mas que essa questão foi muito trabalhada. Não, né? A gente olha, às vezes, acompanha uma história, uma empresa solidificada, uma pessoa que já tem uma caminhada, e a gente não conhece como ela chegou e o quanto é difícil se manter naquele momento, né? Quase todos falaram que não podiam parar no tempo,
Isso foi algo que me marcou, assim, quando a gente fazia alguma pergunta, era sempre essa questão, puxa, mas eu não posso parar no tempo, daqui a pouco a Maristela, a educação não para, preciso me adequar à cultura, o Frei Jaime falou muito disso também, que ele precisa acompanhar a sociedade, e isso foi uma marca muito forte que me chamou a atenção desse referencial das pessoas acompanharem as mudanças sociais e estarem também sempre com projetos voltados ao próximo. E isso nós nem sabíamos, né? Fomos Isso conhecendo no dia a dia, né? Exato, não foi algo assim, não, pensado. Então, eu acho que não é por nada que eles fizeram parte da primeira temporada. Então, a nossa gratidão a todos que fizeram parte dessa primeira temporada, e que cada um que assiste, que vá assistir, que sinta além do que está sendo comentado, que sinta realmente a essência daquele andar, o sentido da vida de cada um, para poder resgatar e para poder seguir adiante. Agradecemos e vamos continuar com uma segunda temporada com pessoas que fazem a diferença na área cultural agora. Voltaremos então com esse quadro inspirador, com outros nomes que nós temos a certeza que são muitas as pessoas que não foram chamadas e que fazem a diferença. Obrigada por aceitar o projeto, obrigada por ser minha parceira. Obrigada, a gente acaba se conhecendo mais também e passando a admirar também, já admirava a Neuza, mas admirar, ela sempre tem as colocações certas no momento certo. Obrigada a todos os convidados que aceitaram e a vocês que acompanham as nossas redes, acompanham as nossas entrevistas e sempre algo vai agregar. Então, se você sabe de uma pessoa que precisa acompanhar aquele episódio, que tem alguma frase que destacou, compartilhe também nas suas redes, compartilhe nossos vídeos, vamos divulgar essas histórias que tanto inspiram e que uma sociedade precisa realmente de inspirações positivas, como as que nós trouxemos na primeira temporada. A admiração também é minha, Ciane. Obrigada. Então, curte, compartilha e nos siga nas redes sociais.